O nosso entrevistado de hoje é José Santiago No, um poeta dos mais celebrados no país, com muita ressonância no exterior, começando que você esteve como bolsista, né, nos Estados Unidos, pela Fundação Fulbright e o Departamento de Estado. Perfeito. E também na Fundação Calouste Gulbenkian em Portugal, né? Mas eu sei que você foi diretor do Centro de Estudos Brasileiros em vários lugares. Esteve em La Paz, esteve em Rosário, na Argentina, esteve no Panamá, esteve no México. Assim, teve uma trajetória fantástica representando o nosso país e a nossa cultura no exterior. Ele é um dos fundadores da UNB, da Universidade de Brasília, e autor de mais de 20 títulos de poesia. Então a nossa entrevista hoje é justamente sobre o segundo volume de sua obra, Fábrica de Ritos. O primeiro volume saiu pelo FAC, Fundo de Amparo à Cultura do Distrito Federal, no ano passado, e agora em 2011 nós tivemos o lançamento de Fábrica de Ritos. Então eu quero fazer a primeira pergunta a você, é o seguinte: essa é uma antologia da sua obra, não? Não é propriamente uma antologia, porque não tem poemas selecionados. É a poesia editada. Então, é uma poesia reunida que já tinha visto a luz do prelo. Perfeito. Mas então, a tua obra está completa nesses dois volumes? Não, não está selecionada. Não está completa. Principalmente tem um livro que eu creio que não vou encontrar nunca editor para ele. Um livro de mais de 500 poemas, com 20 mil e tantos versos, e que é o meu testemunho poético, que é o Cara de Campo, né? É praticamente a minha biografia poética. Quando é que você começou com esses livros? Foi no Rio Grande do Sul, não é? Foi no Rio Grande do Sul. Eu tenho 60 anos de poesia, quer dizer que tenho tempo para aposentadoria, né? Não, na poesia ninguém se aposenta. E o primeiro, eu tenho tempo para aposentadoria, não digo aposentadoria em poesia, né? Mas o primeiro livro editado tem a data de 1948. Então veja que já são 63 anos. Né? Mas você não é de nenhuma dessas gerações, né? Não pertenço à mesma geração. Sempre trabalhou de forma independente. Como índio guarani, eu sempre estive à margem. Como é que você definiria então a sua poesia? Como é que você se situa na poesia brasileira? A minha poesia é o resultado da minha própria vida e das minhas leituras. Né? Eu me formei em letras clássicas, tive grandes professores, então eles me abriram veredas bastante amplas, que são mais do que veredas, eram avenidas. Então, principalmente, me comoveu a literatura clássica, os latinos e os gregos, sobretudo. Depois, sem dúvida nenhuma, a herança do progenitor, que é Portugal, e toda a Europa, que é o nosso mundo ocidental. E a minha poesia, afinal, é o reflexo dessas leituras e o meu testemunho vital. Né? Eu vejo a poesia muito além da literatura. Vejo a poesia como um testemunho e como um compromisso com aquele apelo de eternidade que todo homem traz em si. Pois é, diziam que a sua poesia é hermética. Você lembra que eu montei na Universidade de Brasília uma sessão com atores, com seus poemas, e ficou patente de que a sua poesia é comunicável e perfeitamente inteligível pelo público quando é apresentada de uma forma adequada. O que você acha disso? E o editor Vitor Alegria, que tem experiência de livros, tem milhares de títulos publicados aqui em Brasília, né? E são títulos universais, ele deu testemunho, porque ele esteve presente nessa apresentação. E escreveu uma das orelhas do meu livro, ele reflete exatamente isso. Que quando vocês, eu digo vocês porque foi você e os alunos, interpretaram a minha poesia, quer dizer, ela deslizou e todo mundo compreendeu. Qual das suas obras você diria assim, que neste livro, efetivamente, eu acho que eu cheguei ao meu ponto máximo de maturidade? Eu acredito que um livro, não vou falar em perfeição, porque não me cabe falar na perfeição. Modéstia à parte, né? Mas é o Centauro e a Lua. O Centauro e a Lua, que é a inspiração ibérica,
que junta com a tradição clássica, ele é um livro, eu diria, para não dizer perfeito, é um livro redondo. Pois é, nós tivemos a oportunidade de fazer uma homenagem muito especial a José Santiago No, em Huelva, Espanha, neste ano. Era um encontro do livro ibero-americano. Estavam presentes Floriano Martins, estava Humberto Stabile, estava Juan Ángel Leiva, do México, e nós fizemos uma significativa homenagem a José Santiago No como uma das expressões mais importantes da literatura e da poesia ibero-americana. Eu gostaria que você, por último, comentasse como é a sua relação com Brasília e a poesia, porque você acha que desde Brasília há dificuldade para o poeta projetar-se? Não, ao contrário. Brasília abriu, Brasília confirmou, antes de mais nada, a grande revolução realizada no Brasil em 1922. Porque foi em 1922 que nós tomamos consciência da nossa própria identidade. Era o centenário da independência e alguns equívocos, evidentemente, foram cometidos. Nenhum ato humano está livre de equívocos, mas em toda a linha o Brasil começou a ser descobrido a partir de 22. E é uma grande injustiça que eu procuro aqui reparar, que sempre se diz, e até com certo snobismo, a chamada geração de 45. Olha, 45 corrigiu até muitos rumos, ou esses equívocos, cometidos em 1922. E os grandes poetas de 22 reconheceram e, inclusive, tomaram o rumo de 1945. Então, eu devo muitíssimo a essas duas manifestações da inteligência nacional, 22 e 45. 45, uma consciência de geração, e 22, uma consciência de nacionalidade. E como é fazer e trabalhar desde Brasília num cenário nacional e internacional em que você se saiu tão bem? Bem, Brasília, veja, o que Brasília refletiu sobretudo no Brasil foi a vocação de um estadista e a generosidade do Juscelino Kubitschek. Me parece que nessa crise de moral política e de capacidade política, o Juscelino é a grande exceção. É figura milenar realmente no Brasil. E o que Brasília me ensinou foi exatamente esse sentimento visionário que teve o estadista mineiro. E eu vim para Brasília escolhido entre mais de 4.000 candidatos, com professores desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas. Eram 56 professores, que foram encontrar 3 professores que aqui se encontraram, que aqui já se achavam. Então, iniciou-se o ensino médio. Então, mais do que as primeiras horas da Universidade de Brasília, que foi um grande acontecimento cultural também em todo o Brasil, foi esse meu compromisso com a escola pública e com a educação de adolescentes em nível médio, né? E esses 56 professores, veja, foram escolhidos, eu poderia dizer, a dedo e com muita de quem eram paciência. Os dedos eram no Ministério da Educação, que ainda vivia a grande fase da gestão Capanema, né? Capanema foi um ministro da Educação extraordinário e superou inclusive a fase ditatorial em que ele comandou isso. E basta dizer que o chefe de gabinete é o nosso maior poeta, o Drummond de Andrade. Exatamente. Por último, esse não é seu último livro, você continua escrevendo, né? Não, é o último livro, eu estou lhe dizendo. Existem esses 500 poemas e os 20.000 versos do Cara de Cão. E eu tenho 2 outros livros que estão em preparo. Anatomia Invisível, que é uma reflexão sobre os desvios
da democracia, não só no Brasil, como em todo o mundo, né? E um poema que eu trago desde a adolescência e que é dedicado à minha querida Joana d'Arc. Né? Muito Sabe bem. que o meu avô era francês e, portanto, eu tenho um sentimento familiar quando falo na França. Olha, nós tivemos o prazer de ter aqui na Biblioteca Nacional de Brasília a visita de José Santiago No, um dos poetas mais importantes do Brasil e figura estelar em Brasília. Foi um dos membros da nossa primeira Bienal Internacional de Poesia da cidade, que está aqui por detrás do cartaz desse evento. E eu quero agradecer a sua presença e compartilhar esse momento com os nossos internautas. Muito obrigado. Eu também lhe agradeço muito e tenho que lhe dizer que se há importância imensa, é seu amigo. Muito obrigado.